Eu acho que não faz sentido você fazer esse movimento agora, essa votação agora, sem ter a conclusão do inquérito, sem ter, aliás, nem terminado as investigações. Não faz sentido algum, acho que também não faz sentido pelo momento que vive o Corinthians, né? E é exatamente isso, se eles estivessem interessados de fato no momento em que vive o Corinthians, eles não estavam tumultuando um ambiente que está extremamente controlado pela relação que tem no campo, né? Pela relação positiva. Então ninguém está nem aí se vai atrapalhar ou não o Corinthians, se vai barrar ou não esse desenvolvimento bom, esse desempenho bom que o Corinthians tem tido. Eles vão tumultuar porque cada um está defendendo o seu ali. De forma lamentável, porque a torcida do Corinthians é gigantesca, a gente sabe o peso que tem, a gente sabe o esforço que a torcida do Corinthians sempre faz para colocar o clube no alto. É bem bizarro, eu acharia, se fosse torcedor do Corinthians, assim, decepcionante, frustrante, cara. E se isso começar a gerar impacto no time, já tem clássico, né? Tem Corinthians e São Paulo daqui a pouco. Domingo. Eu não estou dizendo que vai ter ligação direta. Não é sobre o efeito imediato, é sobre a percepção de um efeito. Se o time começa a perder, a coisa começa a degringolar, você tem dúvida que vão fazer ligação disso ao momento político ou uma eventual saída do Augusto? Mas daí quem sofre com isso é só o torcedor, porque os caras não estão nem aí, é o que o Giovana falou, os caras querem mas aumenta a pressão nos caras, aumenta a pressão no jogador, aumenta a pressão na comissão técnica. Mas a galera sempre quer dentro. Por isso que eu acho que daqui para a resolução, você pode ter um aumento de pressão para um lado ou para o outro. Sim. E isso pode influir numa decisão que, de novo, não estou aqui julgando se o processo está certo ou errado, porque a gente não tem esse conhecimento, o processo na justiça ainda nem terminou, o julgamento nem rolou, não tem nem condenação, não tem nada. O que eu estou dizendo é a percepção da coisa, assim, da decisão política da parada, não do efeito prático dos processos, do que é fato ou não, porque, meu irmão, faz tempo que a galera não está muito preocupada com isso, né? E só uma coisa para talvez tranquilizar um pouco o torcedor do Corinthians, se afastado nesse período, nesse interregno entre essa primeira votação, a votação dos conselheiros, do conselho, para a votação dos torcedores, palavra empenhada, acredito que deva ser cumprida do quem assumiria nesse período Osmar Stabile, que é o vice-presidente. Não vai mexer no Fabio Soldado, não vai mexer no elenco. Segue o jogo, segue o futebol, que é o que de fato mais importa para o torcedor corintiano. Bom, o grande Bruno Formiga falou, essa música aí de abertura serve para todos, né? Basta acreditar que o novo dia vai raiar e tal. Dá para acreditar que esse novo dia aí, pelo menos nos bastidores do Corinthians, vai chegar? Porque, sinceramente, o que aconteceu ontem, você vai explicar para a galera, mas assim, foi uma bagunça. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem, uma votação. Para ter votação, no final das contas, não teve votação. Explica pra galera. Seja muito bem-vinda, Bianca Molina. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Sempre um prazer estar aqui. Sabe que ouvindo tu cantando a música da abertura do programa, eu fiquei pensando, basta acreditar que o novo dia vai raiar, e a gente quase viu o dia raiar ontem lá no Parque São Jorge, pelo avançar das horas, né, no qual a imprensa acabou saindo de lá. A votação, previamente, a primeira chamada estava marcada para 6 horas da tarde, até para colocar toda a nossa audiência no mesmo par de conhecimento. Ontem seria a votação para definir, talvez, o futuro do presidente Augusto Melo, a votação do impeachment do mandatário. A reunião do Conselho Deliberativo, primeira chamada marcada para as 18 horas, na verdade começou às 19 e aí avançou até quase meia-noite para não termos a votação. Acontece que, conforme está no rito estatutário do clube, há uma votação, que é a votação de admissibilidade, que é para ver se todos querem votar de fato o impeachment, né? Se tem uma maioria simples, não precisa ser totalidade. Nós tínhamos 240 conselheiros presentes, 126 votaram que sim, poderiam, a partir daí, votar o impeachment do Augusto Melo. Até para explicar, se a maioria, por exemplo, não quisesse, automaticamente o processo de impeachment já seria arquivado. E aí, ao longo dessas quase 5 horas, a gente teve suspensões, ora por falta de cédulas, quando já estava quase se encaminhando o final dessa votação de admissibilidade, faltavam 13 conselheiros, a gente teve a ausência de 8 cédulas que precisaram ser impressas, a gente teve suspensão por início de confusão interna, porque o estatuto do clube permite que essa votação de admissibilidade ela seja feita por aclamação, que funciona assim, quem é favorável, levanta, quem não é, senta, enfim. E, na verdade, foi o contrário. Quem não é favorável à admissibilidade, levante. E quem senta. Só 20 conselheiros de um universo de 240 levantaram. E aí a situação, né, os conselheiros
pró-Augusto Melo entenderam que aquilo inibia outros conselheiros que não se levantaram, não se manifestariam daquela forma por aclamação, e aí por isso a primeira suspensão, a primeira confusão, inclusive envolvendo Augusto e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. E a partir disso eles foram lá, imprimiram as cédulas, fizeram votação 1 a 1, primeiro os conselheiros vitalícios, depois os trienais, e para que fosse de forma secreta e todos eles pudessem se manifestar. Ficou decidido que passou, vai haver a votação do impeachment do Augusto Melo, mas ainda agora numa nova data a ser marcada, porque como essa reunião já durou aí na casa das 5 horas, tem muito conselheiro que já tem uma idade um pouco mais avançada, e mesmo os que não têm, já era tarde, né? Já era meia-noite de um dia útil, de uma segunda-feira. Então, em consenso, tanto o Conselho Deliberativo do clube quanto a defesa do Augusto Melo, eles decidiram remarcar, agora já partindo do ponto da admissibilidade aprovada, para aí sim votar o impeachment do presidente Augusto Melo. Só que quando acaba, a gente pensa que acaba, né? Bota a mochila nas costas, vai fazer algumas sonoras. Mas, na verdade, o clima era bastante tenso ali entre apoiadores do presidente Augusto Melo e conselheiros que votaram pela admissibilidade, já indicando que são minimamente favoráveis à continuidade do processo de impeachment. Os que sofreram maiores retaliações foram ex-presidentes como André Sanches, Mário Gobi, inclusive a gente teve muita ofensa, né, muita ameaça e alguns casos de agressão física. A polícia tentou coibir, mas eram realmente muitos conselheiros espalhados pelo pátio, né, do Parque São Jorge, então um pouco mais difícil. Alguns furavam o bloqueio da polícia para ir atrás de determinados carros. Dirigentes que estão sendo mais visados pela torcida tiveram que fazer manobras para saírem sem ser vistos, né, utilizando até contramão de algumas vias do entorno do Parque São Jorge. O caso do Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, o primeiro da era Augusto Melo, e também o caso do presidente Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo. Um clima bastante tenso que já indica que a gente vai ter aí nas próximas semanas mais dias conturbados, pelo menos no âmbito político do Corinthians, Vitor. Cara, é meio bizarro. A gente vai escutar daqui a pouco. Pode ser agora, ô produção? Pode ser agora? A gente já escuta o Augusto Melo, depois o Formiga já comenta, mas é uma loucura. Só um bastidor disso aí, do que tu falou. Eu estava ao vivo ontem à noite, naquele horário, no SBT, o programa. Eu vi, o grande André Galvão, né? Cara, com o grande André Galvão. Tava combinado o Romeu Tuma Júnior dar uma entrevista pra gente, assim que pudesse e tal. Ele não deu, mesmo por uma questão de segurança, olha que de segurança ele conhece. Ele e o pai dele, foi delegado-geral da polícia, enfim. Ele também é delegado. Não conseguiu dar, porque temendo e até dar ao vivo, porque falou, dependendo do pessoal vai reconhecer onde eu tô e vai atrás. Então, ou seja, não conseguiu nem entrevistar o presidente do conselho. Não. Mas a gente conseguiu ouvir o Augusto Melo. Roda aí, ô produção. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Agradecendo mais uma vez as imagens aí ao meu timão, tá? Que doideira, cara, sim, você chama alguém de ditador cara, é que assim, negócio mais o futebol baixo, sempre né? foi político, né? Isso aí não é novidade nenhuma e o que tá havendo aí é uma disputa política. O que acontece, e aí você tem a situação do campo, para mim, claramente interferindo nas interpretações. Eu não vou entrar no julgamento aqui se está certo ou não o processo, porque assim, é complexo. O estatuto tem lá uma cláusula que deixa interpretações abertas para falar sobre omissão ou ação
de prejudicar o Corinthians, e aí o episódio com a Vai de Bet lá tem N fatores que, inclusive, está na esfera da Polícia Civil e tal. Então, assim, eu não tenho conhecimento do processo para ficar falando se está certo ou se está errado, se o Augusto Melo foi omisso ou ativo na questão. O ponto que, para mim, é claro não é, neste momento, uma decisão popular o impeachment do Augusto Melo, porque o time está bem. Quando você vai nas redes sociais, você vê as manifestações da torcida, o elenco quando agiu no final do ano passado, está muito claro hoje que, popularmente falando, o Augusto Melo tem um certo suporte. Sim. Mas isso não está sendo suficiente, porque politicamente ele está enfraquecido e o processo está andando. E aí a gente já viu, tanto na esfera do futebol quanto na esfera política, que quando o processo de impeachment vai caminhando dessa forma, é porque tem muita gente que é pró-impeachment. Porque senão ele teria sido barrado ontem mesmo. Como a Bibi lembrou, poderia não ser admitido. Falar, cara, não vamos dar continuidade porque não tem base e vamos zerar por aqui. A partir do momento que ele é admitido, eu acho que neste momento o Augusto Melo corre um risco considerável. Mas o tempo, quando você vai adiando, talvez os conselheiros vão sendo impactados pelas repercussões em rede social, de torcedores, vão ser Muita cobrados. coisa. Pode ser que tenha gente que mude de versão aí, pode ser que a votação seja pró-Augusto Melo. Nesse momento, eu acho que ele está correndo um risco danado. Mas fica muito... Rapidinho, desculpa. E votação secreta. Isso. Que é fundamental, faz parte do estatuto. Exato. E é uma outra coisa a votação secreta com votação aberta. Inclusive foi uma coisa que a aclamação acaba sendo um voto aberto, né? E aí se incomodou uma galera ali. Faz sentido, quando tu começa a ver pouca gente levantando, tu vai ficando intimidado mesmo, porque você vai ser cobrado depois. Pô, tu mudou de posição e tal, não sei o quê. Até por isso o pessoal do Augusto quis o voto secreto, só que o voto secreto também não colaborou, porque a galera mandou seguir, e agora vem o voto final que é decisivo, e é afastamento imediato. Então, assim, eu acho que o adiamento pode ser benéfico para o Augusto Melo, dependendo de como essa bola de neve vá crescendo. E se o time for continuar ganhando. Sim. Porque, cara, pra mim, e a gente já viu isso em outros clubes, né? Em outras situações, na crise, no campo, ela impacta diretamente a quem está relacionado no campo e bola. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que se o Corinthians estivesse numa draga danada, como esteve no início da gestão Augusto Melo, ele ia ter pouca massa de manobra. Hoje, eu acho que ele consegue ter alguma coisa para argumentar. Inclusive, você olha nas redes sociais, é absurdo. E a galera mais pró-Augusto e contra o Romeu Thomas Júnior, que também, como não tem um cargo hoje direto ali no futebol, fica muito difícil o torcedor comum saber o que ele faz, né? Porque não tem efeito direto no dia a dia do Corinthians, campo e bola. Então, assim, eu realmente hoje acho que ele corre um risco danado, mas que o campo pode dar uma protegida. Mas pelo que aconteceu ontem, sei não. É bem doideira, cara. É bem doideira. Vamos escutar o Romelo. A declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez, com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. E só essa questão de advogado em causa própria, eles quando fizeram os recursos, tanto na vara do Tatuapé quanto no tribunal, eles erroneamente, ao invés de entrar com ação contra o presidente do conselho, eles entraram com ação contra mim. Então, assim, eu precisava me defender e eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Então, eu estou defendendo a mim de causa própria, porque eu estou defendendo, o Romeu Thomas Júnior está defendendo o presidente do conselho do Corinthians. É só isso, eu acho que ele se equivocou em fazer essa acusação. Até que ele foi ali, pelo menos no tom, um pouco mais tranquilo, né, em relação ao Augusto Melo. Ô, Bianca... Fala, minha fiel torcida, estamos de volta aqui no nosso canal aí. Quero deixar os créditos totais ao de placa, onde buscamos as informações para trazer para vocês. Segue essa novela aí, Augusto Melo, que agora foi confirmada aí, terá a votação do IP tão esperado aí, e pode aí impactar aí seriamente no clube, tantamente que o clube vem vivendo uma boa fase aí, com 11 vitórias, tá? Desde o ano passado aí, sem perder o timão. E aí, isso tá impactando muito na mídia aí, esse
do Augusto Melo. Espero que não afete dentro do time, do elenco do time. Isso possa estar passando logo aí e vir, na verdade, à tona. Para que todos nós torcedores possamos ficar mais tranquilo, mesmo sabendo que o clube não está passando por uma boa fase financeira, está correndo aí grande risco aí financeiro por estar com pouco dinheiro em caixa aí, até não tá honrando certamente os compromissos, o salário dos jogadores aí, uma preocupação imensa aí com o jogador Memphis Depay aí, que tem um salário absurdamente aí alto, mas sabemos que o Corinthians é um elenco, um time de respeito e é o maior do Brasil, praticamente com a maior torcida. Você aí que é torcedor do Corinthians, queria que você deixasse aqui nos comentários aqui abaixo o que você acha aí desse impeachment do Augusto Melo, sabendo que nessa fase que o Corinthians vem vivendo, vem aí belíssimas vitórias, estreando aí o Paulistão aí, já com 2 vitórias consecutivas, e sabemos que temos clássico domingo agora, Corinthians e São Paulo. Mas eu queria pedir para você, deixou ainda seu likezão aí no vídeo, deixe seu like, seu comentário aqui abaixo sobre esse caso do Augusto Melo aí, esse impeachment que está impactando na mídia. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Você que é torcedor corintiano, você tem direito de deixar sua opinião, então deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, nos ajuda muito. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, porque buscamos informações atualizadas do nosso timão, trazer para vocês todos os dias aqui no nosso canal Fiel 65. Tamo junto, rapaziada. Uma boa terça-feira para vocês e até a próxima notícia.